E está no ar mais um Pira Talks, o podcast que traz tudo que você precisa saber, o que está rolando em Piracicaba, acontecimentos da nossa região, com pessoas importantes da nossa região, com assuntos relevantes, recebendo hoje André Bandeira, vereador, candidato a deputado estadual. Como é que tá, André? Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui, viu? Ricardo, é uma satisfação imensa a gente poder estar aqui batendo esse papo, podendo estar aqui no Pira Talk, conversando com a nossa população, com a audiência. Aliás, parabéns pelo projeto, pelo Pira Talks. Esse projeto você trouxe, colocou no ar aqui para a nossa cidade de Piracicaba, para a região. A gente estava batendo um papo antes da gente entrar no ar aqui. Estava faltando um espaço realmente com vamos dizer assim, com essa classe que você montou, esse espaço aqui. Muito bacana. Parabéns pelo projeto e para mim um privilégio poder estar batendo esse papo contigo. Obrigado, a gente que agradece, e tudo isso também é possível graças aos nossos patrocinadores, né? Barleys junto com a gente. Mandar um abraço pro Maicon lá do Barleys na Vila Resende, pub legal pra caramba, Barleys no São Dimas, sempre showzinho de rock, Barleys na Independência. Tem Barleys agora em São Paulo, no bairro Perdizes, cara, estão bombando, e é legal que é de Piracicaba para o Brasil. Cara, que isso show, é muito hein? legal. Parabéns. Então um abraço aí pro Barleys do Maicão. Piracema Seguros, meu amigo Douglas, junto com a gente também sempre, seguro de carro, seguro de vida, seguro viagem, seguro predial, o que você precisar de seguro, procura Piracema, acesse o Instagram deles aí, Piracema Seguros, patrocinando a gente. A Arte Nobile, esse cenário maravilhoso que você está vendo aqui, o pessoal da Arte Nobile que fez, móveis planejados para tua casa, com preço justo e o principal, entrega. Se eles combinaram, eles vão cumprir, viu, cara? A entrega deles é demais. E a Divino Pão, do meu amigo Marcelo, grande Marcelão, ali na VH Muniz, padaria, tem tudo que você precisa na Divino Pão, coffee break para empresas, enfim, Divino Pão aqui com a gente também no Pira Talks. Eu quero fazer um convite para você, no dia 16 de setembro, quarta-feira, vai rolar o Encontro de Tubarões, lá no Cimesp. Um evento muito legal, com vários empresários, empreendedores, lugar para você fazer network, conversar, vai ter painéis, vale muito a pena você ir aprender com quem realmente entende de negócio. Então não perca o Encontro de Tubarões no Cimesp, quarta-feira, dia 16 de setembro. Matheus, o organizador, tá aí o Instagram dele para você entrar na página dele lá no perfil, tem o link para você saber como adquirir o seu ingresso e participar desse evento que fica muito legal. Realização de World Window. André, eu sempre costumo começar o programa perguntando qual que é a sua relação com Piracicaba. Cara, sou piracicabano da gema, sou nascido e criado aqui em Piracicaba. Quando nasci ali, minha família era ali da Vila Resende. Que lugar da vila ali? Ali como é que chama? Próximo da Francisca Elisa ali. Lá a parte mais baixa, entre a Vila Resende e a Nova Piracicaba, o Jardim Monumento. Jardim Monumento, ali. Sei. E até os meus 7 anos de idade vivi na Vila Resende. Depois mudamos ali para a Vila Independência. Passei minha vida toda ali na Vila Independência. E hoje, um pouquinho mais experiente, mora ali na região do Campestre ali. Então já rodamos um pouco de cada canto da cidade de Piracicaba. E Piracicaba é a cidade que eu nasci, que eu cresci, vivi. Tive minhas dificuldades aqui, vivi meu acidente aqui na cidade. A minha vida foi transformada literalmente aqui por conta desse acidente, que aliás, nesse ano aqui fazem 30 anos que eu sofri esse acidente. Caramba, aqui na cidade. Mas é a cidade que eu amo, a cidade que eu gosto muito, tenho um carinho enorme por essa cidade, esse rio maravilhoso que poucas cidades no mundo têm o privilégio de ter um rio como o Rio Piracicaba, cortando o meio da cidade. Para mim é um privilégio. E exercer a função de vereador, tive o privilégio de ser eleito 6 vezes consecutivas vereador da cidade de Piracicaba, todas elas sempre como um dos candidatos mais votados da cidade. Então tenho um carinho gigantesco pelo povo de Piracicaba, por reconhecer na minha pessoa uma pessoa que
pode representar a nossa população bem lá dentro da Câmara Municipal. E agora, nessa empreitada aí como candidato a deputado estadual. André, nós vamos falar um pouco o porquê de você se candidatar a deputado. Acho que é legal, né? Porque 6 anos como vereador em Piracicaba, então assim, acho que você fez muito pela cidade, principalmente na parte de acessibilidade, né? Sim, que graças a Deus. Você estava explicando que faz 30 anos que você teve um acidente e mudou a tua vida, transformou a tua vida e pela transformação da sua vida, você hoje transforma a vida de outras pessoas, né? Eu queria que você trouxesse uma explanação para mim desde quando você entrou na Câmara como vereador. Quais foram as principais mudanças que você acha que a gente teve nessa questão de acessibilidade em Piracicaba? Olha só, para a gente começar, né, contextualizar essa questão, primeiro assim, eu entrei nesse meio justamente por ter tido a minha vida transformada, conhecer a realidade de outras tantas pessoas que vivem a vida, a realidade da pessoa com deficiência, não só a deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, e que na grande maioria das vezes são pessoas que têm uma dificuldade muito maior, têm uma condição social muito mais difícil, enfim. É até estranho, às vezes pode soar estranho para algumas pessoas eu falar isso, mas dentro de todas as dificuldades que eu vivi, eu ainda posso me considerar um cara privilegiado, por primeiramente Deus ter permitido eu ter sobrevivido a esse acidente, eu ter a estrutura de uma família como eu tive, meu saudoso pai, minha mãe, meus irmãos estarem ali do meu lado, eu poder ter tido esse suporte para poder fazer minha recuperação, minha reabilitação, voltar a estudar, voltar a trabalhar, e aí começar esse trabalho aí, ter visto na política um caminho para poder dar voz e vez a essas pessoas. E aí, entrando na Câmara, a primeira modificação foi a própria Câmara, porque eu fui o primeiro cadeirante eleito em Piracicaba, talvez um dos primeiros eleitos no Brasil, e a Câmara Municipal não tinha acesso para um cadeirante. Então teve que ser tudo transformado ali, o plenário foi quebrado, a própria tribuna ali, para se fazer as falas ali dos vereadores, teve que ser completamente modificada. Então, assim, tudo mudou dentro da própria Câmara, que é a Casa de Leis do município, e não tinha acessibilidade para receber um cadeirante ali. E aí não é a necessidade de ter acessibilidade para receber o André, é receber qualquer pessoa, qualquer cadeirante, qualquer deficiente visual, qualquer deficiente auditivo ali. Então, essa foi a primeira transformação que aconteceu. Mas aí, ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo. Teve o meu primeiro mandato, meu segundo mandato, meu terceiro, as coisas foram evoluindo. E assim, eu tenho o privilégio e orgulho de falar que, assim, participei de um processo de transformação da nossa cidade. Obviamente, muita coisa ainda precisa melhorar na cidade. Não é à toa que Piracicaba tem o nome o apelido, né, de Noiva da Colina. Porque Piracicaba não é aquela cidade plana, aquela cidade, por exemplo, como vizinho aqui do lado do Rio Claro. O Rio Claro, uma das coisas que mais tem é bike lá, porque o pessoal vai de bike de um lado para o outro porque é tudo plano. Tudo plano. Né? Aqui em Piracicaba não, aqui para rodar de bike aqui é bem mais complicado. Puxar. Né? E por quê? Porque a gente tem as colinas, tem os sobes e desces da cidade, que isso dificulta um pouco na questão da acessibilidade. E uma cidade com mais de 250 anos de idade, ela não nasceu e não cresceu de forma planejada. Lá atrás, há muitos anos atrás, não se falava de acessibilidade, não se falava de inclusão, não se falava da participação da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Muito pelo contrário, existia aquela questão das famílias muitas vezes quererem esconder, e às vezes não era nem esconder, era querer proteger aquele familiar que tinha uma dificuldade, para essa pessoa não sair na rua por não encontrar acessibilidade, não ter inclusão, essa pessoa poder ter dentro de casa uma segurança a mais, né? E as famílias não
permitiam muito, não gostavam muito da participação dessa pessoa na nossa sociedade. E hoje esse conceito mudou. Hoje a gente quer mais é que a pessoa com deficiência saia, participe, vá para a escola, vá para o trabalho. E essa é uma das minhas, literalmente, bandeiras de trabalho, é a participação da pessoa com deficiência de forma plena na nossa sociedade. André, quando você entrou e já teve essa primeira mudança, mudar o plenário, né? Começa aí, não tinha acesso, o cadeirante não tinha acesso. Mas, além disso, você teve muita resistência dos colegas? Como que foi esse processo de começar a apresentar leis que ninguém se preocupava? Era uma pauta que ninguém nunca tinha ido atrás, né? Como é que foi isso? Primeiro, um lance legal que a gente identificou já no nosso primeiro mandato na Câmara foi que não só eu entrei e comecei a trabalhar essa questão da acessibilidade, da inclusão dentro da Câmara, mas os outros vereadores convivendo comigo ali no dia a dia começaram a protocolar projetos também voltados a essa questão. Então, só no primeiro mandato, a gente teve um aumento ali de coisa de quase 700% no índice de proposituras voltadas à acessibilidade e inclusão. Então, só por aí a gente vê a modificação do parâmetro. Então, não era só o André que estava batalhando ali pela inclusão, os outros estavam vendo essa realidade e também começaram a lidar com isso. Mas, por outro lado, teve uma questão que, infelizmente, ainda até hoje existe. Aliás, isso não é só na Câmara, em Piracicaba, infelizmente é em qualquer lugar. A gente vê o preconceito ainda, infelizmente, em 2026, a gente vê em todos os lugares. Mas é triste a gente falar isso, mas a gente vive ainda, infelizmente, numa sociedade preconceituosa. Mas eu vivi algumas passagens ali dentro da Câmara. Uma delas eu posso citar aqui, não vou falar o nome do vereador, que não vem ao caso, mas nessa transformação que teve que se fazer ali no plenário, teve que se fazer uma rampa para entrar e sair da Câmara, do plenário, e, obviamente, o corrimão ali para entrar, etc. Tal. Talvez na primeira, na segunda sessão ali desse meu primeiro mandato na Câmara, um dos vereadores entrou ali e não sei se o cara falou sem pensar ou se de repente falou de forma meio, talvez, pensada para eu ouvir ou para provocar alguma coisa. O cara olhou tal, falou, mas o que é isso daqui? E isso aqui está parecendo um curral, está parecendo essa entrada aqui com esses ferros aqui, agora está parecendo um curral aqui agora, o que é isso? Eu parei, olhei pro cara, falei, puta vida, dá vontade de falar um monte pro cara, mas ao mesmo tempo falei, melhor vai ficar com o meu silêncio, que não vale a pena. Não vale a pena entrar na discussão com um ser como esse, sabe? Mas é triste a gente ouvir falas como essa, como a gente vê, infelizmente até hoje, né, jogadores de futebol brasileiros sendo xingados aí nos jogos de futebol, e enfim, como eu falei, a nossa sociedade infelizmente ainda é preconceituosa e ainda a gente enfrenta situações assim. Minimizou bastante hoje em dia, graças a Deus, e principalmente, acredito eu, graças ao meu trabalho, o meu posicionamento, a minha forma de conduta, eu tenho um respeito muito grande hoje, graças a Deus, na Câmara, e então esse tipo de falinha não acontece, mas pelo menos perto de mim, né? Não acontece isso lá dentro. Mas infelizmente a gente vê muito. E isso a gente tem contato, a gente recebe relatos, recebe denúncias de muita gente ainda que ainda vive esse tipo de coisa na nossa sociedade. Mas muito legal, assim, você trazer que ao invés de ter resistência, né, sempre tem um ou outro, mas a grande maioria, ao contrário, apoiou. Apoiou, isso é muito legal. Aumentou, outros abraçando a causa, abraçando outras questões. Hoje em dia a gente tem
muito em alta, aí a questão do autismo, várias pessoas abraçando a causa do autismo, trabalhando por essa questão, enfim. E eu não trato nenhuma dessas pessoas, nenhum desses vereadores, ou mesmo até na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, não trato como concorrentes, ou, não, porque o cara tá entrando na minha pauta, ou não. Tem alguns vereadores que têm um certo... não, porque o cara... Ciúme. Tem um certo ciúme que mexe com a causa que ele lida, defende, tal, e coisa. Eu falei, não, quanto mais gente trabalhando de forma séria, quanto mais gente trabalhando pela causa, está trabalhando pela nossa sociedade. Então, é bem-vindo para somar. André, você não sabe, mas eu sou irmão da Renata Rigueto, da epilepsia. Poxa vida, Renata... E o André é um grande apoiador, assim... A causa sempre ajudou a Alice, da epilepsia, a Alice, sua sobrinha, o Nico, filho do Lê, que tá aqui junto com a gente aqui, vive a realidade da epilepsia, e a gente abraçou aqui a causa da epilepsia, de trazer o Dia Roxo para a cidade, de trazer essa questão da conscientização, que ainda, infelizmente, com a questão da epilepsia, não ganhou a proporção que a gente quer. Mas devagarinho, graças a Deus, está andando. A coisa está acontecendo. A gente fez o primeiro evento nosso lá na Estação da Paulista, depois o segundo, a coisa foi ganhando outra proporção. No ano passado a gente fez um evento maior ali, reunindo ali pelo menos uns 250 professores da rede municipal de ensino, ali Sim. ouvindo as palestras ali, falando a respeito do tema, querendo mais, pedindo mais temas, falando a respeito da epilepsia, e por aí a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar a conscientização, sabe? A Renata é uma guerreira, batalhadora, uma pessoa que tem todo o meu respeito, minha admiração, e assim, estamos aí para somar. Não, maravilhoso. Obrigado até publicamente poder agradecer aí tudo que o André fez aí pela causa da epilepsia. E tamo junto, estamos aí para somar mesmo. André, falando um pouco agora, a gente está abordando bastante esse tema saúde, né? Como é que está a saúde em Piracicaba hoje, no seu ponto de vista? Cara, vamos dizer assim, algumas pessoas de repente podem até pegar no meu pé aí a hora que estiverem assistindo, mas quando a gente pega num parâmetro macro, tá? Pegar outras cidades, principalmente fora do nosso contexto aqui, a gente indo aí para região centro-oeste, região nordeste, região norte, cara, a Piracicaba, a nossa região aqui, é muito bem servida ainda pela saúde. Por incrível que pareça, é muito bem servida. Muitas vezes o SUS aqui faz um serviço até muito melhor do que muito plano de saúde até. Só que assim, é óbvio que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer aprimorar. Então assim, citar um exemplo que, não tenho como concordar com uma situação dessa. Pouco tempo atrás, a prefeitura fez um corte num serviço que era prestado aqui para a população, que a gente tinha 5 unidades de saúde no município que atendiam em horário estendido até a noite, até as 20 horas, 21 horas. Para quê? Por que você vai cortar o atendimento noturno para aquele cara que trabalha o dia inteiro, o horário que ele tem para ir no posto de saúde, para poder fazer a consulta dele, fazer a prevenção, manter a saúde, que a natureza de uma unidade básica de saúde, um posto de saúde do bairro, não é você trabalhar a emergência. Isso aí é pro pronto-socorro, é para a UPA, certo? A unidade de saúde do bairro ali é para você justamente manter a saúde da pessoa. Preventivo, né? É o preventivo, é trabalhar o preventivo, é fazer a consulta, enfim. E o cara que ele não tem o atendimento, a mulher que ela não tem o atendimento ali, o ginecologista, enfim, o próprio clínico geral, não tem o atendimento dele até as 21 horas, ele tem que faltar do trabalho para poder ir numa consulta. Isso não é bacana com nenhum dos lados, nem com a pessoa
que de repente esse dia pode ser descontado de alguma forma, como para o próprio patrão. E de repente é cortado com a justificativa da prefeitura que não está tendo a demanda suficiente para manter o serviço, e estamos aí com algumas situações, corte de gasto, etc. Saúde não é gasto, saúde é investimento. A gente trabalhar com prevenção é investimento. E outra, por mais que não tenha a demanda necessária, o serviço de saúde é necessário, tem que estar lá para atender para aquela pessoa que necessita. E nem estava sendo tão divulgado o serviço. Então, a partir do momento que puder, a gente tem filas para atendimento em várias especialidades na cidade. Como é que não tem demanda? É só marcar o pessoal para ser atendido naquele horário. Então, tem algumas coisas que não tem como a gente concordar, né? O próprio corte no repasse de recursos que aconteceu aí no médicos, começo, né, desse ano aqui na cidade, coisa de R$1 milhão para o Hospital da Cana por mês e quase 1,5 milhão para Santa Casa. Cara, não dá para concordar com um negócio desse, falar que nós vamos fazer o mesmo com 2,5 milhões a menos por mês nos hospitais. Não tem como. Eu falei na Câmara no dia que foi anunciado isso daí, eu falei, vocês me mostrem aí o milagre da multiplicação dos atendimentos com menos recurso. Menos verba. Como é que faz? Não tem sentido, sabe? E quem é que vai sofrer com isso daí? Não é meramente a Santa Casa, não é meramente o Hospital da Cana. Quem vai sofrer é a população. Claro. É a pessoa que vai lá para a UPA, precisa do atendimento e vai demorar mais para conseguir o leito de hospital. Às vezes já não tem vaga, né? Mesmo com esse repasse. Agora imagina diminuir, né? A pessoa fica lá. Não é o normal a pessoa ir para a UPA e ter que ficar 2, 3 dias, 4 dias ali esperando uma vaga no hospital. Já se fala, né? Unidade de pronto atendimento, urgência e emergência. A pessoa chegou a necessitar da UPA e precisa ser encaminhado para o hospital, a vaga tem que, muitas vezes, óbvio, a vaga pode não estar pronta ali, de repente tem casos específicos, é uma UTI cardiológica, enfim, a pessoa precisa estar num lugar separado porque está ali com uma doença contagiosa, alguma coisa do tipo, tal. Então, às vezes demora um pouquinho mais, mas não 2 dias, 3 dias, 4 dias esperando, muitas vezes sofrendo ali na UPA, aguardando o atendimento. Então, nesse ponto a gente critica com razão, para buscar sempre aquilo que é melhor para a população de Piracicaba. André, eu estava conversando recentemente com uma funcionária do laboratório municipal e, ela falou algumas coisas para mim que eu jamais imaginava. Eu acho que a população não está por dentro, não sabe o que está rolando sobre essa questão do laboratório. Que parece que estão diminuindo o laboratório municipal e mandando exame fazer fora, que é mais caro, demora mais. Conta um pouco, como é que está essa situação do laboratório hoje? Esse é um problema seríssimo. A gente entrou com uma representação no Ministério Público. O Ministério Público já abriu o inquérito, está tramitando também no MP. E é uma questão muito séria, porque o laboratório de Piracicaba é um laboratório de referência, não só para Piracicaba, mas para o estado e para o nosso país. E não falo isso em causa própria, porque quando eu entrei na Câmara, o laboratório já funcionava há 10 anos, há mais de 10 anos já. Então, é um serviço de excelência prestado à nossa população de Piracicaba, com profissionais gabaritados, profissionais competentes para fazer o serviço, mas que infelizmente, principalmente a justificativa da prefeitura é corte de gastos. Mas tem coisa que, como eu falei, tem coisa que não é gasto, é investimento, certo? A gente tem que se investir para poder ter a qualidade de saúde da população. Então, quando começou a fazer esse trabalho, começou a se terceirizar exames de laboratório para o consórcio que atende o município de Piracicaba, que é o Cismetro, quando a gente tem
total e completa estrutura para ser feito pelo laboratório municipal. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. E aí falaram, não, é pela questão financeira, nós vamos diminuir custo. Mas estava pagando mais caro para fazer com outro laboratório. E os profissionais lá? Fazem o quê? Realoca o profissional? Como é que faz? E aí essa questão de pegar os profissionais que estavam lá, realocar para outras funções, mas ainda assim manter o laboratório funcionando, só que numa menor escala. Só que aí também é um contrassenso. Quanto mais escala você tem no serviço, mais você diminui o custo daquele exame. Claro. Então, quanto mais exames você está fazendo, você consegue ter um preço por unidade menor. Eles fizeram o inverso, estão diminuindo a quantidade de exames, mantendo os profissionais lá e terceirizando a grande maioria, mandando exames para Charqueada, mandando exames para outras cidades e com isso colocando até em risco a qualidade do exame feito, do resultado desse exame. Né? Demora mais, né? O tempo demora mais. Então, são alguns contrassensos que a gente não consegue explicar. Fizemos uma audiência pública na Câmara, teve uma audiência pública para discutir esse assunto na Câmara lá. Falaram e não explicaram bulhufas nenhuma. Os números que foram colocados ali, de certa forma, usar o termo maquiado talvez seja um pouco forte, mas não condiz com a realidade, com os dados que em algum momento, num requerimento que a gente faz, apresentam um determinado número, a gente colocou para o MP lá, vai outro número para o MP, na audiência pública fala outro número. Espera aí, não dá para ter um número aqui, ter um valor aqui, ter um outro valor ali. É um valor só, tem que... Transparência total. Tem que ter transparência. Sim. E não é isso que está acontecendo. Então é isso que nos preocupa mais quando a gente fala em não haver transparência no serviço público para a nossa população. Seja na saúde, seja com o laboratório, seja em qualquer outra questão. Estamos trazendo aqui pontos importantes da saúde de Piracicaba, como o André falou. Nenhuma cidade é perfeita. A gente está acima de várias até em termos de qualidade, mas a gente sempre tem que estar buscando o melhor. Quero fazer o convite também, então, aqui para o secretário de saúde. Está aberto aqui o canal no programa para vir explicar, falar, debater, conversar. Sim, é sempre porque bom. A população não sabe o que está acontecendo. Essa questão do laboratório mesmo é algo que, se eu não tivesse conversado com a funcionária, não teria chegado a você. Eu não saberia. Então, assim, a grande maioria não sabe. Não, e conversando com funcionários ali, inclusive, eles mostraram para a gente ali, comprovaram a questão do risco que se coloca o resultado do exame a partir do momento que você colhe aquele exame, não armazena ele da forma correta para direcionar ele até o laboratório, ou ele tem um tempo mais estendido sendo exposto ali antes de chegar até a estrutura do laboratório, ser resfriado, tudo ser armazenado da forma correta. Isso coloca em risco o resultado. E aí, dependendo do tipo do exame que está sendo feito, vamos pegar ali o CEDIC que a gente tem ali na Rua do Trabalho, que trabalha ali com doenças infecto-contagiosas, questões de AIDS e outras questões. Pô, você imagina um exame de AIDS sair, dar um falso positivo ou um falso negativo? Meu Deus. Cara, não tem cabelo. Não faz sentido. Não dá, tá? Não dá. E aí você vai justificar isso com, nós estamos querendo diminuir um pouco o custo nosso. Não tem sentido nenhum. Tá. Bom, então já que estamos na polêmica, antes da gente falar do porquê o André decidiu ser candidato a deputado estadual, eu queria trazer a parte do IPTU, que eu acho que essa, cara, no grupo do meu condomínio, você não faz ideia o reboliço que foi quando saiu o aumento do IPTU, e aí paga o IPTU, não paga o IPTU. Você entrou com uma representação para segurar o IPTU. Exato. Né? Conta um pouquinho dessa briga, o que aconteceu, o porquê esse aumento do IPTU. Cara, o negócio começou lá atrás, né? No ano passado, quando dia 2 de dezembro, o prefeito protocolou ali
a questão da... Não era nem só a reformulação da planta genérica, a atualização da planta genérica. Era a reformulação total do Código Tributário do município. Tinha mais de 500 páginas de projeto, fora todos os anexos, estudos ali e tal. Literalmente, com todo respeito àqueles vereadores que falaram que leram, estudaram e entenderam o projeto. Não tem como ler tudo aquilo ali, porque a quantidade de leis que foi revogada naquele projeto, a quantidade de... você tem 500 páginas ali revogando, sei lá, pelo menos umas 100 leis ali, você tem que pegar, você tem que acessar essas outras 100 leis, ver o que está sendo revogado, ver o que está sendo colocado no lugar. Com todo respeito, não tem como você ler isso em 10 dias, 12 dias. Isso foi protocolado no dia 2, dia 12 teve uma audiência pública, no dia 12 protocolaram um monte de documento lá para anexar o projeto e dia 15 foi para votação, certo? Uma coisa muito, muito rápida, sem transparência, sem o devido diálogo com a população, sem o devido diálogo com a Câmara Municipal e principalmente sem ali vários documentos que precisavam estar anexos, principalmente o estudo de impacto que tinha que estar ali mostrando o quanto a gente arrecada hoje e o quanto ia passar a arrecadar com a nova proposta. Não estava no projeto isso, não constou do projeto, só que no dia 15 não deu quórum para votar, como era quórum qualificado, não tinha quórum dos vereadores que em tese iriam votar a favor. O pessoal que era a favor saiu do plenário, acabou a sessão e em tese era a última sessão do ano, entrou em recesso a Câmara. O prefeito chamou uma sessão extraordinária, se eu não me engano, para o dia 29 de dezembro. Todo mundo viajando, de férias, né? População já aí em clima de final de ano, clima de ano novo, férias, tá com a família ali e tal, ninguém está ligado na situação. Caramba, fomos lá, discutimos novamente, mostramos todos os dados, enfim, assim, pelos dados que estavam lá, tinha coisa que mostrava ali que tinha IPTU que ia subir 500%, até mais de 500%, outros tantos ia subir 100, 150, 200%. Na média, enfim, ficou um negócio muito estranho, porque a prefeitura mandou, qualquer um que dê um Google aí vai encontrar matérias aí da imprensa, com o prefeito, a prefeitura declarando que nós estamos mandando um projeto que precisa reajustar a planta genérica e vai reajustar o IPTU em média em 21,5%. Beleza, vai reajustar em 21,5%. Só que tinha, como eu falei, IPTU que ia subir mais de 500%, IPTU que ia subir mais de 1.000%. Não tinha muita lógica falar que ia subir em média 21,5%. Só que daí a pouco começou a mudar o discurso, não era mais 21,5%. Aí diminuiu, não, vai subir em média 10%. Aí daqui a pouco não, nós temos pelo menos 60 mil imóveis na cidade que vai diminuir o IPTU. Eu ia perguntar isso, porque parece que a ideia, pelo menos o que venderam pra gente foi, vai subir alguns e alguns vão baixar. O pessoal de baixa renda, a galera que não tem condição de pagar o IPTU, que moram em bairros um pouco mais periféricos, teria uma redução. Isso não aconteceu? Com todo respeito, isso não aconteceu. Houve, sim, algumas diminuições de IPTU, não para o pessoal de mais baixa renda. Pode pegar a maioria dos imóveis ali no Mário Dedini, no próprio bosque do lado ali do Mário Dedini, na Vila Sônia, Santa Terezinha. Pega alguns imóveis ali perto de Artemis. Ali a gente recebeu vários ali na região de Artemis, aqui próximo de Tupi. Vários imóveis na periferia que tiveram aumento de 100%, 200%, 250%. Lá no Bong,
locais que não tem asfalto, alguns locais não tem coleta de esgoto, e subiu 250%, 300% o IPTU. Sem lógica nenhuma. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido nenhum essa questão. Então, assim, a gente entende que a revisão da planta genérica realmente precisa acontecer. E aí teve uma outra colocação nas mídias aí, de alguma forma colocado por algumas pessoas representando o executivo, falando, não, nós precisamos, jogando a culpa pro governo federal. Não, porque teve a reforma tributária federal, então nós precisamos nos adequar aqui, porque daqui a algum tempo nós vamos perder o ISS, não sei o que, tal e coisa, e daqui a pouco, se a gente não mudar essa arrecadação, nós vamos perder R$1 bilhão. Com todo respeito, conversa fiada. Porque a base do cálculo do IPTU não tem nada a ver com nada da reforma tributária federal. E aí falaram, não, porque esse R$1 bilhão nós vamos perder do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. IPTU não tem nada a ver com FPM, não entra no cálculo do FPM. Então, o pessoal que tem espalhado ainda, até hoje, infelizmente, alguns falando a respeito disso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se ia perder alguma coisa de repasse de governo federal, não tinha nada a ver com o IPTU e com a revisão da planta genérica. Mas aí você entrou com a representação e o Ministério Público então, acatou, né? O juiz, né? Acatou. Aí a gente perdeu na votação, certo? Os vereadores da base do governo aprovaram o projeto. Mesmo depois de aprovado, daí a gente não concordando com a situação, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E, aliás, não é só a questão do IPTU, tem a revisão da tarifa, revisão da alíquota do ITBI, que incide em cima do valor venal do imóvel. Aí aumentou-se muito o valor venal dos imóveis. Tiveram alguns IPTUs que até não tiveram tanta correção no IPTU, porque mudou o formato do cálculo, mas o valor venal do imóvel dobrou, triplicou. Nossa. Aí quando o cara vai vender esse imóvel, tem que pagar um imposto. A hora que ele vende o imóvel, o ITBI é em cima do valor venal. Certo? E a gente entrou com essa representação no Ministério Público. O Ministério Público acatou, entrou na Justiça. Na primeira instância, aqui em Piracicaba, não foi acatado. O Ministério Público recorreu, foi para São Paulo, e São Paulo falou, não, realmente o que estão falando aqui procede, não podemos, e em caráter liminar eles deram ali, suspensão, né, suspendendo os efeitos da aprovação daquela lei. A lei não estava em vigor. A prefeitura recorreu, foi para Brasília, recorreu para o STJ. O STJ nem recebeu o recurso da prefeitura, falou, não tem sentido, não tem base legal para vir para o STJ. A prefeitura recorreu para o STF, que seria a última instância, e por, entre aspas, coincidência aí, né, como muita coisa que vem do STF lá, caiu a liminar e voltou a vigorar, né? E, enfim, a gente está acompanhando aí a tramitação do processo, né? Caiu a liminar, mas não o processo. O processo em si continua correndo, continua na Justiça, e estamos aguardando aí a Justiça avaliar aí o mérito do processo para ver se isso vai ser derrubado, se vai ser mantido. Se for derrubado, vai virar um rebu danado. Eu ia perguntar isso agora. Se for derrubado, quem já pagou? Como é que funciona? Tem que ressarcir? A prefeitura vai ter que criar um formato de crédito para as pessoas, vai ter que devolver esse recurso, enfim, vai ter que arrumar um jeito de alguma forma corrigir essa lambança que foi feita no ano passado aí com a aprovação desse projeto. E mais uma vez eu friso aqui, a revisão da planta genérica é necessária,
é constitucional, de 4 em 4 anos ela tem que acontecer. Só que tem que ser feito com transparência. Não da forma que foi feito. Não da forma que foi feito. Tem que ser discutido com a população, tem que ser exposto, tem que ser apresentado para a Câmara, não querer enfiar a goela abaixo da população. André, eu vi um vídeo seu no Instagram, muito legal, interessante. Assim, eu acho bacana quando você traz essas coisas importantes aí para a população que não conhece, não sabe, que eu mesmo nunca tinha ouvido falar, que é a contestação da taxa de lixo. Você consegue explicar um pouquinho isso para quem está em casa, quem tá pagando e fala assim, ô louco, cara, que nem você falou, pô, não é possível, aqui é asfalto, aqui não passa caminhão de lixo, eu tenho que levar meu lixo lá em cima, mas vem cobrado. Como é que funciona? Então, primeiramente, a própria taxa de lixo é uma outra taxa que foi imposta para a população. Num primeiro momento, na gestão anterior, o ex-prefeito, o Luciano, mandou para a Câmara não concordou, não aprovou o projeto. Ele foi lá, por decreto, botou junto com o IPTU a taxa do lixo. Agora, na aprovação desse projeto, regularizou, aprovando como legislação, a taxa do lixo dentro do carnê do IPTU ali. Então, todo mundo que está nos acompanhando ali, às vezes até não teve um aumento tão grande no IPTU, mas veio uma baita de uma taxa de lixo para a pessoa. Quando a gente fala nisso, por exemplo, acredito eu que a taxa menor de lixo aqui na cidade gira em torno de R$ 466 por imóvel. Seja ele uma casa, seja ele um terreno, tenha algo construído ou não tenha algo construído. É bastante. Está pagando, é bastante. Certo? Bastante. Mas a gente pega alguns imóveis comerciais, imagino que aqui, onde a gente está, deva estar girando em torno disso. Mas, por exemplo, eu recebi uma reclamação de um prédio aqui na Avenida Independência, um prédio comercial, só tem salas comerciais, que o que eles produzem de lixo ali, basicamente é talvez um saquinho de papel de escritório e talvez o papel higiênico do sanitário ali, do banheiro. É muito pouco lixo e cada escritório, cada unidade ali paga R$ 1.355 de taxa de lixo. Por ano. Por ano. É um absurdo. É um negócio, assim, não, tem lógica. fora da realidade. Se a gente pegar isso daí, só naquele prédio ali devem ser coisa de 100 e poucas unidades ali comerciais. Se a gente multiplica isso pela cidade, o que está se arrecadando com taxa de lixo é muito maior do que o contrato do lixo da cidade de Piracicaba. E a prefeitura não explica para onde que vai esse dinheiro, certo? Então aí a gente entrou com essa questão da contestação. Óbvio, a gente já exigiu e a prefeitura colocou lá no próprio site da prefeitura a possibilidade das pessoas contestarem o IPTU ali com a taxa de lixo, tudo, no site da prefeitura. Só que todo mundo que entrou com a contestação, até agora ninguém teve não foram respondidos. Um sinal de fumaça falando ali, olha, você está com a razão, você não está com a razão. Todo mundo que contestou, infelizmente, até agora... Por enquanto, estão no ar. Não teve resposta e não sei se esse ano vai ter resposta, certo? Então, isso é um negócio preocupante. E aí a gente entrou com um assunto, talvez seja justamente esse vídeo que você viu, pedindo para as pessoas mandarem para a gente aquela folha de rosto do IPTU do ano passado e desse ano aqui. A gente está finalizando esse estudo, mapeando ali os 4 cantos da cidade, justamente para mostrar que aquilo que foi pintado não é o que foi aplicado pela prefeitura. A gente teve ali aumentos realmente completamente fora do padrão na cidade de Piracicaba. E para justificar talvez algumas diminuições de alguns imóveis, e que diminuíram pouco, não teve uma diminuição significativa, uma diminuição foi muito grande. maior do que a diminuição. O que teve de aumento foi muito maior. Então foi um negócio meio Robin Hood. Não, vamos tirar daqui para compensar o que a gente está diminuindo ali.
Então, até agora a gente não tem ainda um número exato. A gente vai ter esse número talvez só no final do ano, quando fechar o balanço da prefeitura, o que arrecadou e o que gastou, e a gente vê, comparar o que arrecadou de IPTU desse ano aqui com o que arrecadou de IPTU nos anos anteriores. E aí a gente vai ver o quanto de repente aumentou, lembrando que aquilo que foi aprovado da correção do IPTU mediante aí essa correção da planta genérica, foi aplicado somente 50% nesse ano. 2027 vem mais 25% e 2028 vem mais 25%, fora a inflação desses 2 anos. Então, para o bolso, Piracicabano. Pessoal que não está contente, ainda tem mais coisa para vocês aí. André, falamos bastante de Piracicaba, 6 mandatos, são 24 anos na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Por que agora a decisão de se candidatar a deputado estadual? Conta um pouquinho para mim, por quê? Cara, assim, confesso para você que não é uma decisão minha, é uma decisão que a gente tem ouvido muito, não só nesse ano, mas de anos anteriores já, pessoas pedindo para a gente, eleitores, piracicabanos, amigos, pessoas do nosso entorno aqui, da nossa região metropolitana, conversando com a gente, falando, pô, André, cara, e muita gente já falando, viu, você precisa ser prefeito em Piracicaba, você precisa ser prefeito. Você nunca quis, nunca se interessou? Não, por enquanto ainda não chegamos nesse patamar, não tivemos essa vontade ainda. Mas lá na minha rede social tem muito comentário falando isso. Pô, você precisa ser prefeito de Piracicaba e tal. E, pô, fico lisonjeado com todos os comentários falando, sugerindo para eu ser prefeito da nossa cidade, a cidade que eu amo tanto, que é Piracicaba. Mas esse ano aqui a gente tem as eleições gerais, né? Deputado estadual, federal, senador. 2 senadores, aliás, governador e presidente. Então, eu já tive uma candidatura como deputado estadual lá em 2014, foi uma candidatura muito em cima da hora, completamente sem recurso, foi eu e a minha equipe, a minha família que fizemos basicamente a campanha, não tivemos 1 centavo de ajuda para fazer a campanha, e ainda assim, a gente com 3 meses ali de campanha, a gente teve um resultado muito bacana, fizemos 30 mil votos ali naquela eleição. Óbvio, não conseguimos a eleição, mas foi um resultado bem bacana, bem expressivo. Nas 2 outras eleições, a gente acabou optando por não participar do processo. Uma situação extremamente polarizada ali, 2018, 2022, não que agora não esteja, ainda continua essa situação dessa polarização, é muito pro lado de cá, é muito pro lado de lá, e eu já deixo muito claro aqui que eu não sou de nenhum dos lados, sou contrário a esse lance de polarização, tá muito chato isso. De ficar perdendo tempo discutindo. Exato. Pô, não, pro lado de cá, se eu sou do lado de cá, todo mundo que está do lado de cá é errado. Se eu estou do lado de cá, todo mundo que está do lado de cá é errado. E aí se perde um tempo discutindo coisa que não produz nada para a nossa sociedade, que não traz benefício nenhum para a nossa sociedade, que não ajuda em nada na nossa saúde, que não ajuda em nada na educação do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. E então eu não entro nessa bola dividida. Meu caminho é para frente, o que a gente quer é crescer, é evoluir a nossa sociedade. Piracicaba é uma cidade que, assim, é uma cidade extremamente pujante. Eu já falei isso várias vezes e repito. Nós estamos numa cidade muito rica, óbvio, temos inúmeras disparidades aqui, pessoas que necessitam muito, mas a cidade, de uma forma geral, é uma cidade muito rica, é uma cidade com muitas indústrias, com muito comércio, é uma cidade pujante, que tem muito emprego. As cidades no entorno dependem da cidade de Piracicaba, não é à toa que Piracicaba hoje é a sede da nossa região metropolitana, é a referência para a nossa região metropolitana e precisa ter mais representantes, tanto na esfera federal como na esfera estadual. A gente tem hoje representantes aí na esfera estadual, mas precisamos mais. Na última eleição,
nas últimas eleições gerais, Piracicaba elegeu 3 deputados estaduais. Com a última eleição para prefeito, perdemos um deputado estadual, que ganhamos um prefeito, um deputado estadual que veio para prefeito. Então, quer dizer, precisamos... Comporta até mais. Comporta até mais. Piracicaba tem mais de 300 mil eleitores, certo? A gente elegeria tranquilamente 5 deputados estaduais só com os votos de Piracicaba. Mas se a gente pegar o entorno, que são cidadezinhas pequenas aqui, Rio das Pedras, Saltinho, Charqueada, São Pedro, Águas e tantas outras que estão aqui do lado, a gente poderia eleger mais deputados aqui. Só que o que acontece? Se a gente pegar o cenário das 2 últimas eleições, 300, vamos arredondar para 300 mil eleitores em Piracicaba. 1/3, quase 100 mil pessoas não foram votar. É muita coisa, É muita cara. gente, né? Certo? Mas não reclama então também, né, André? Por mais que muita gente não concorde, por mais que muita gente fale, não, o voto é obrigatório, não sei o quê, tá. É obrigatório, mas não vai votar, então não é tão obrigatório assim, certo? Não, eu nem acho que deve ser obrigatório, acho que devia até cancelar a multa. Sim. Só que assim, não reclama então, bicho, porque se você não votou, você não foi lá, não escolheu um representante pra você. Exatamente. Eu conheço um monte de gente que não votou na eleição passada. Um monte. E fala muito Só que é o primeiro na que rede reclama. social. É o primeiro, Exato, é o primeiro que reclama, reclama. tudo. Então, Então, assim, 1/3 não foi votar, 100 mil votos não escolheram um deputado, não escolheram o presidente, não escolheram o governador, nada. Outros 100 mil votos, o segundo terço, votou em candidatos de fora. Aí é pra acabar, né, bicho? Aí vota no cara lá de Presidente Prudente, vota no cara lá de Ribeirão Preto, vota cara de lá São Paulo. na pessoa de Ourinhos, da Grande São Paulo. Vamos pegar o exemplo do nosso prefeito, que era deputado. Ele foi eleito deputado, saiu de deputado, entrou para prefeito de Piracicaba. O suplente dele, que assumiu, é lá da Grande São Paulo. Tem nada a ver com Piracicaba. Não vai trazer recurso nenhum pra gente aqui. Então, o que ele vai se preocupar com Piracicaba? Com todo respeito, nada. Ele vai se preocupar com a cidade dele, com a região dele, com o entorno dele. É lógico que a gente tem candidatos, inclusive eu sou um, que eu tenho uma pauta um pouco mais específica, que é a questão da inclusão, que é a questão da acessibilidade, que é a questão da empregabilidade. Mas, espera aí, a gente precisa olhar para o nosso quintal, precisa cuidar do nosso quintal. O deputado ele tem um recurso a mais que o vereador, por exemplo, aqui em Piracicaba não tem, que é a emenda parlamentar. Ele poder trazer emenda para o Hospital da Cana, poder trazer emenda para a Santa Casa de Piracicaba, poder trazer emenda para a PAI, para o Centro de Reabilitação, para programas que são necessários no nosso município, trazer emendas para o esporte de Piracicaba, enfim. São coisas que é importante a gente ter o deputado de Piracicaba, da nossa região aqui. E aí é importante que Saltinho, é importante que Rio das Pedras, que eu falei, que São Pedro, que Águas, que Charqueada, que cidades do nosso entorno aqui, votem em candidatos, porque essas cidades dependem da saúde de Piracicaba. Votem em candidatos de Piracicaba. Votem em candidatos daqui, da nossa região, para a gente fortalecer a nossa região, para a gente ter mais vozes lá dentro da Assembleia Legislativa, trazendo recursos para cá, dialogando com o governador, com as secretarias de Estado, trazendo programas da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Esportes, que tem muita coisa no governo do Estado e que infelizmente não vem para cá. Por quê? Porque falta gente lá cobrando isso. Então esse é o intuito da nossa candidatura, é ser mais uma voz de Piracicaba, mais uma voz forte de Piracicaba, trazendo recursos para o nosso município, trazendo programas para o nosso município, defendendo os interesses da nossa cidade, da nossa região, lá no estado de São Paulo, lá na Assembleia, para que a gente possa ter cada vez mais uma cidade pujante, realmente como é, uma indústria pujante, gerando emprego, gerando renda, mas tendo capacitação, tendo saúde, tendo educação para a nossa garotada, tendo estrutura para as nossas famílias, tendo estrutura para o piracicabano viver com qualidade de vida aqui. O turismo na nossa cidade, a gente falou no começo da nossa conversa que
poucas cidades no mundo têm um rio desse, como o Rio Piracicaba. Não deu nem tempo de falar aqui, queria falar mais, porque o tempo está estourando. E como é que a gente trata o nosso rio? Nossa Senhora, cara. Sabe? Absurdo. A gente precisa aproveitar melhor esse rio, trazer mais turismo para o nosso rio, poder aproveitar, investir mais, trazer recurso da própria Secretaria de Estado de Turismo, que não vem para a cidade de Piracicaba, e precisamos disso aqui. Piracicaba tem um potencial gigantesco. A gente esteve conversando isso recentemente com a CIP, com o próprio CIMESP nisso, mas o CIMESP é voltado mais para as indústrias, mas tem essa visão. Tivemos uma discussão com vários órgãos ali no PSEG, falando do potencial turístico que Piracicaba tem. Só para a gente citar de forma muito rápida aqui, o Monte Alegre, as margens do Rio Piracicaba, ali o Engenho Central, o Santana, Santa Olímpia, ali, toda aquela região. Cara, é um potencial gigantesco de Piracicaba receber não só investimentos para turismo, mas receber o turismo em si, receber o turista aqui, pessoas de outras cidades, de outras regiões, de outros estados, virem aqui gastar o seu dinheiro, movimentar os restaurantes da cidade, movimentar os hotéis da cidade, ter uma estrutura maior. Mas infelizmente não acontece por quê? Porque falta gente olhando para essa questão. E essa é justamente a nossa bandeira de trabalho, é defender, literalmente ser bairrista e defender a nossa Piracicaba e a nossa região. Eu ia, para a gente estar caminhando para o fechamento aqui, perguntar justamente isso, assim, o que você espera aí para um futuro de Piracicaba, para ela ser mais inclusiva, para ela ter um turismo melhor, para ela ter uma saúde melhor, uma educação melhor. O que você imagina para Piracicaba? Porque tem hora que eu faço algumas comparações, não sei se eu estou errado, André, mas a gente vê que antigamente Sorocaba e Piracicaba não era tão diferente uma cidade da outra. E hoje você vê Sorocaba voando, assim, num nível, e Piracicaba parece que tem ficado para trás. O que está faltando para a gente ter um futuro melhor? Sim, primeiro de tudo, eu sou um cara que eu procuro ser muito otimista nas coisas que eu faço, nas minhas atitudes, na minha conduta do dia a dia. O cenário nacional está ruim, o cenário de alguma forma está ruim, tá? Não é o melhor dos cenários. Mas se for assim, a gente não sai da cama de manhã. É verdade. Certo? É verdade. Se for pensar desse formato, a gente nem levanta. Então, penso eu, cara, eu tô sentado numa cadeira de rodas há 30 anos. Não é por causa disso que você me vê reclamando da minha vida na rede social, no meu dia a dia. Quem trabalha junto comigo aqui não me vê reclamando da vida. Tenho minhas dificuldades, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos para frente, vamos seguir e vamos enfrentar, vamos procurar fazer o dia de hoje ser melhor do que ontem e trabalhar para que a gente possa ter um dia de amanhã melhor do que hoje. Vamos buscar uma melhoria constante aí nesse sentido. E eu tenho uma visão nesse sentido, da gente ser positivista, a gente trabalhar por algo melhor. E, obviamente, nesse sentido, volto na questão, a gente precisa de pessoas nos representando dentro da Assembleia, dentro do Congresso Nacional, mas temos que ter o posicionamento de quem está aqui na Câmara, seja como vereador, seja como prefeito, mas principalmente da nossa população, cobrando, seja na rede social, seja nos canais oficiais da Prefeitura, da Câmara, públicas, do Governo do Estado, participando das audiências públicas na Câmara. Sim. E assim, hoje, participar da audiência pública não precisa estar lá. O cara pode assistir pelo YouTube, pode assistir pelo Facebook, pode interagir, pode mandar a pergunta dele pelo Facebook, pode mandar pelo YouTube, sabe? Então, tem inúmeras formas da população participar e é fundamental que a população participe, interaja, cobre do seu vereador, cobre do seu deputado, cobre do seu prefeito, reclamando na rede social, mas usando principalmente os canais oficiais da Câmara, da Prefeitura, da Assembleia Legislativa, para que realmente a gente tenha dados palpáveis disso. E, de repente, quando tudo isso não está dando certo, vamos recorrer para os meios judiciais, tem o Ministério Público aí para isso, tem a própria Justiça aí para isso, para mediar. E eu tenho certeza absoluta, Piracicaba, como você falou muito bem,
ela já foi muito mais, de repente teve uma visibilidade maior aí, que nem comparando Piracicaba com Sorocaba. Vamos pegar esse mesmo exemplo. O cara que está lá como prefeito de Sorocaba, lá, por exemplo, o Manga. Pô, o cara fala uma propaganda de Sorocaba, pode até não ser tudo isso. Pode não ser, mas ele é bom marqueteiro. O marketing que o cara faz de Sorocaba, faz todo mundo entrar lá na rede social e falar, pô, eu quero ir para Sorocaba, cara. E Piracicaba precisa de propaganda disso. Só que Piracicaba, o melhor de Piracicaba é que Piracicaba não precisa só fazer marketing. Piracicaba tem o que mostrar. Piracicaba, infelizmente, nós perdemos, por exemplo, a Unimap há pouco tempo atrás aqui. Nossa, nem falo, triste. Mas nós temos uma Unicamp aqui dentro de Piracicaba, nós temos a USP, através da Exalc, nós temos o PSEG, nós temos uma FATEC, o Instituto Federal, temos faculdades particulares aí, a Anhembi Morumbi, a Anhanguera, a FATEP e outras tantas que estão na cidade aqui. Então, assim, a produção de conteúdo de educação aqui é muito grande, é muito grande. O Parque Tecnológico nosso aqui é fantástico. A geração de tecnologia, de conhecimento aqui é muito grande. O setor industrial de Piracicaba é muito forte. O setor sucroalcooleiro nosso, muito bom, né? Tudo. Referência para o Brasil. Referência para o nosso país, certo? Então, nós temos aqui uma estrutura em Piracicaba muito grande, muito forte e que nós não podemos retroceder, a gente tem que avançar. E para isso, a gente precisa trabalhar a população, fazer uma somatória de forças entre população, poder público e iniciativa privada para que as coisas possam cada vez mais evoluir. Legal. André, muito obrigado, nosso tempo estourando aqui. Eu sempre faço uma última pergunta antes de encerrar o programa, que é: quem você gostaria de ver sentado aí batendo um papo comigo aqui no Piratalks? Cara, assim, bater um papo, conversar, falar sobre ideias, assim, é sempre importante, é sempre legal e trazer, né, o que a gente tem em Piracicaba, o que a gente tem na nossa sociedade, mas fica aqui como sugestão, uma questão pessoal, mas queria sugerir para você uma amiga minha, uma advogada, doutora Marcela Castro, uma pessoa ímpar. Tem o escritório dela aqui em Piracicaba, mas tem o escritório lá em São Paulo também. Além dela ser uma pessoa extremamente capacitada, trabalha muito com o direito da pessoa com deficiência, uma pessoa que tem uma bagagem, um conteúdo muito, muito grande nesse sentido e, além de tudo, um ser humano fantástico. Fica uma sugestão aí para você. Está anotado. Vamos fazer o convite, com certeza vamos. André, obrigado, boa sorte aí na sua corrida. Na Lesp, né? Quem sabe? E as portas estão abertas também. Sim, que quiser trazer alguma novidade, alguma coisa bacana que Piracicaba tem, fica à vontade para vir aqui para o Piratalks. Obrigado, parabéns pelo trabalho, por esse canal, trazendo informação aí para a nossa população. E é um prazer para a gente poder participar contigo aqui. Valeu, obrigado, gente. E até o próximo Piratalks. Tchau, tchau.